Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém? Eu queria falar hoje sobre a boa curiosidade. Não aquela curiosidade em querer saber da vida dos outros. Não aquela curiosidade de querer fazer mal a alguém. Mas a curiosidade boa. Abrindo a Bíblia e conhecendo várias histórias, eu vejo alguns personagens que tiveram uma boa curiosidade. Ou a curiosidade boa. Eu vejo Moisés, que ele está ali totalmente desorientado, não sabe o rumo que tomar, não sabendo o que faria do seu futuro, não sabendo o que iria acontecer com sua vida, e de repente tem diante dele uma sarça, uma moita, uma pequena planta pegando fogo. E o detalhe é que quando esse vegetal ele está pegando fogo, o normal é quando algo pega fogo ele seja consumido. E essa sarça ela não se consumia. Essa sarça ela continuava pegando fogo, mas ela ainda estava intacta. Isso vai despertar em Moisés uma curiosidade boa, porque quando ele vai se aproximando dela, ele vai ouvindo a voz do Senhor. Ele vai perguntando quem é. Aí ele tem um diálogo com o Senhor ali. E o Senhor vai dizendo para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. A curiosidade boa de Moisés o levou a conhecer ao Senhor, a Deus realizar maravilhas na sua vida, ao ponto de Moisés perguntar: quem é que me envia para libertar o povo? Aí Deus vai falar assim: diga para eles que o Eu Sou te enviou. Ou no Novo Testamento mesmo, você vai ver um homem pequeno, cuja Bíblia chama ele de Zaqueu, um cobrador de impostos, uma pessoa que era retraída, ninguém era, como se dizer, ninguém ia muito com a cara dele porque ele era judeu, mas ele cobrava o seu próprio povo. Mas só que ele também era um ser humano. Aí ele vai querer também ter a curiosidade de saber quem era Jesus. E Jesus, ele estava fazendo milagres. Jesus estava mudando a vida de pessoas. Jesus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E ele vai ter a curiosidade a ponto de identificar o caminho que Jesus estava, subir numa árvore e ter um encontro com ele. E o Senhor Jesus pedir para ele descer, que ele iria pousar na tua casa. Essa é a boa curiosidade que nós temos que ter, meus queridos. Nós precisamos ter essa boa curiosidade em que o livro de Oséias fala aqui no texto que eu li no começo. Conheçamos. Conhecer, todo mundo conhece. Ah, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus. Mas só que aqui o texto vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é isso? É um nível a mais de intimidade. É um nível a mais para você saber quem realmente ele é. Não é que nem um personagem da televisão, de um filme, que você sabe lá, ah, tem um ator famoso que o nome dele é tal, mas você conhece, você convive. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer um tete a tete. Deus quer uma proximidade maior para você realmente saber quem ele é na sua vida. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tenha essa curiosidade boa em conhecer a Cristo, que é o Salvador e Redentor da minha e da sua alma. Amém? E Deus abençoe o seu dia, e Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.